Meus amados irmãos, nós estamos trabalhando aqui uma série de mensagens nesse mês de setembro com o tema Livre de Mim. Leonardo, só um favor, eu deixei aí nos avisos o tema, se você puder refletir, dá uma força para a Neia aí, tá nos avisos, tá na pastinha aí, por favor, o tema da mensagem de hoje. O tema é: você tem fome de quê? É uma pergunta. Dentro do assunto que nós estamos tratando nessa série de mensagens, o tema é livre de mim. Gente, eu confesso a vocês que todas as vezes que a gente sobe aqui para ministrar a palavra de Deus, o Senhor antes ministrou em nós, nos nossos corações. Todos os pastores que sobem aqui, com certeza Deus traz uma mensagem aos seus corações. Essa palavra bate primeiro aqui na gente, para depois refletir aí embaixo. E eu louvo a Deus porque essa igreja tem entendido que a palavra de Deus, ela que deve ser o centro das nossas vidas. Jesus deve ser o centro das nossas vidas. A gente não prega aquilo que a gente gostaria de pregar, e a gente não ouve aquilo que a gente gostaria de ouvir dentro de uma igreja que a gente considera ser bíblica. Pelo menos é o caminho que nós queremos, o rumo que nós queremos tomar. E esse tema que o Senhor colocou ao meu coração, junto ao coração do pastor dessa igreja, livre de mim, é exatamente isso. É o evangelho que nos chama todos os dias para a morte. A morte de nós mesmos, do nosso ego, do nosso orgulho, de quem nós somos, do mundo, da carne, para a gente viver a vida que Cristo já preparou para nós antes mesmo da fundação do mundo. E hoje eu quero começar fazendo uma pergunta simples a vocês, de acordo com esse tema aqui. Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? E eu não estou aqui falando, gente, da fome de comida, não. Não estou falando da fome da comida, que nós todos os dias precisamos comer para abastecer o nosso corpo, para dar energia, para a gente viver no dia a dia. Não estou falando da fome da comida, eu estou falando daquela fome que todo mundo tem no coração, sabe? Aquele vazio que a gente sente, aquela vontade de alguma coisa que a gente nem sabe direito o que é. Tem um escritor russo chamado Dostoiévski, é russo mesmo o nome, é bem difícil falar, Dostoiévski. Ele afirmou uma certa vez que dentro do homem existe um buraco do tamanho de Deus. Porque ele tentou explicar essa necessidade humana que nós temos todos os dias de nos alimentarmos das coisas que nós entendemos que é bom para nós. O ser humano, depois da queda, todos os dias nós buscamos nos alimentar de coisas que façam com que a gente sinta bem com a gente mesmo. Não é assim? E isso é profundamente verdadeiro, essa expressão que esse Dr. Yevsky aqui afirmou, que realmente o homem busca preencher esse vazio que é do tamanho de Deus. Porque o coração humano, gente, ele foi criado para quem? Para nós mesmos? Mesmo ou para Deus? O que vocês acham? O nosso coração foi criado para Deus. E existe em nós uma fome que só o Criador pode saciar. Porque quando nós entendemos que nós somos criados para Deus, por mais que a gente busque em coisas, em objetos, em circunstância, saciar ou preencher esse vazio, se nós não vamos na fonte certa, a gente vai estar sempre nessa busca, nessa necessidade de saciar as nossas necessidades. Mas ao invés de buscarmos o verdadeiro alimento, o que a gente faz? A gente passa a vida inteira tentando encher esse vazio com coisas que substituem a fonte que é Jesus Cristo, a fonte que é Deus. Prazeres passageiros, conquistas materiais, relacionamentos que não sustentam, estados que não preencham. Todos os dias a gente está em busca disso, por conta da nossa natureza caída. Nós muitas vezes perdemos a referência que é Cristo, e a gente passa os dias, as horas, e o dia que tem 24 horas parece que não é suficiente para a gente preencher essas nossas vontades, os nossos desejos. Sabe, é como aquela criança que passa o dia inteiro comendo doce. Sabe a criança? Que às vezes a mãe não dá a comida porque a criança não quer comer. Aí a criança, a fim de se saciar ou se alimentar, ela todos os dias passa comendo doce, bala, pirulito, chiclete. Aí quando chega na hora do almoço, aquela criança ela não sente fome. Não é assim? Aquele alimento que realmente vai nutrir aquela criança é substituído pelos pirulitos, pela bala, pelo chocolate. Mas ela vai comendo, e na hora que ela precisa comer um alimento que traz substância, ela está cheia de coisas vazias. Assim também é a nossa alma, lotada de entretenimento, distrações, vaidades, mas sem apetite pela palavra de Deus, sem desejo pelo verdadeiro pão da vida. E Jesus, então, ele começa com essa pergunta aqui para nós hoje, que penetra dentro da nossa alma e faz a gente refletir acerca de nós, acerca das nossas vidas. Vocês têm fome de quê? Qual é a fome que vocês sentiram quando veio para o Evangelho? Porque o mundo diz, olha, eu preciso ter,
para ser. Eu preciso me saciar em coisas, em circunstância, para eu poder saciar a fome. E aí a gente vem para Jesus para nos saciar daquilo que Ele tem para nos dar, os benefícios que o Evangelho tem. Fome de milagres, fome de coisas, de ter a casa própria. E não está errado, gente. A gente tem que planejar mesmo. Mas o problema é quando a nossa motivação por Cristo é apenas em coisas e não por Ele. Fome de bênçãos e não fome do abençoador. Fome de uma vida melhor e não fome de uma vida nova nele. Fome de milagres, mas não a fome do Deus de milagre. E essa pergunta aqui hoje para nós ela é decisiva, meus irmãos. Porque no fim das contas, aqui não se trata apenas de ser parte de uma multidão que se maravilha com os milagres de Jesus, mas de ser o discípulo que permanece mesmo quando a palavra é dura como essa. Discípulo que permanece mesmo quando essa palavra não é tão doce assim no começo para mim. Não se trata apenas aqui de encher o estômago por um dia, mas o Evangelho nos convida a nos alimentar de Cristo para toda a eternidade. Isso significa que enquanto nós vivemos aqui, como cristãos, nós vamos nos alimentar e devemos nos alimentar da fonte, que é Jesus. E é interessante que há 2000 anos atrás, Jesus começou a fazer coisas que ninguém esperava, que a religião da época não esperava, que o mundo daquela época não esperava. Jesus vem trazer um reino de ponta cabeça, totalmente inverso dos padrões que nós estamos acostumados a viver. E é interessante que não foi apenas, aliás, não foi um truque de mágica. Jesus ele estava mostrando que ele veio mudar tudo na nossa vida com Deus. Tudo que a gente acha que deve preencher esse vazio que nós temos, dessas necessidades que nós temos, Jesus ele veio trazer um padrão, ou seja, uma cultura totalmente contrária ao que a gente acha que é certo para nós. E é interessante que a gente pega aqui o Evangelho de João, desde o primeiro capítulo até o capítulo 5, a gente vai ver Jesus, o João apresentando Jesus como Deus, o Deus encarnado. O Deus para revelar ao homem, ele teve que se fazer homem. Ele se materializou, ele se rebaixou para que nós pudéssemos entender e conhecê-lo como verdadeiro Deus. Jesus decidiu vir como homem, Deus decidiu vir como homem para revelar a vontade do Pai. Nós precisamos entender que Jesus ele não veio para fazer firulas, ou talvez para ser mais um em meio à multidão. Jesus ele veio para cumprir um propósito que era fazer a vontade do Pai. Tanto que quando Jesus se revela, ele fala: olha, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. E Jesus ainda fala para os discípulos: assim como eu sou um com o Pai, vocês também devem ser um comigo. Então o Evangelho nunca foi eu separada de Cristo e você separado de Cristo, sempre foi um com Ele. A proposta sempre foi essa. E aí quando a gente pega os demais capítulos, nós vamos ver lá no capítulo 2 de João, que Jesus, ele participou de uma festa, ele foi convidado para uma festa. E quando a gente vê Jesus ali, ele não estava mostrando: ó, eu vou mostrar um sinalzinho aqui para mostrar que eu sou o cara, para dizer que eu sou o cara. A história diz que Jesus transformou a água em vinho. Imagine vocês que numa festa judaica não podia faltar, gente, a alegria. E a alegria dentro do contexto judaico era o vinho. Porque quando as pessoas bebem normalmente, pelo menos assim, né? Não são toda regra, tem uma exceção. Normalmente as pessoas quando enchem a cara de vinho, elas se soltam mais, principalmente quem é tímido, não é assim? Aquele que não é falante torna-se falante. Aquele que não brinca normalmente começa a brincar. Então Jesus transformou a água ali em vinho. Não era porque ele queria mostrar que ele era o bambambam, até porque ele poderia, mas ele transformou a água em vinho para dizer para aquele povo que eu posso mudar a vida de vocês. Eu posso transformar aquilo que o homem não pode, aquilo que as coisas deste mundo não podem, aquilo que os prazeres deste mundo não podem. Eu estou transformando a água em vinho como sinal, dizendo para você: eu sou aquele que pode transformar a vida de vocês, de cima e baixo, de dentro para fora. Então a transformação da água em vinho era para mostrar que aquelas pessoas que Jesus transforma vidas vazias em vidas plenas em Deus. E aí nós vamos ainda para o capítulo 2 de João, no versículo 19 ao 22. Jesus sai da festa e de repente Jesus vai ao templo. E é interessante que quando Jesus chega ao templo, ele fica o quê? Bravo. Ele fica bravo com aquele pessoal, porque o que eles estavam fazendo? Vendendo as coisas lá dentro. Usavam o templo como meio de mercadoria, de negócio. Jesus, muito bravo, virou a mesa. Todos nós conhecemos.
E Jesus diziam assim para eles: olha, destruam esse templo que eu construo ele novo em 3 dias. Só que aquele povo que não entendeu que nós precisávamos e precisamos viver uma vida com ele conosco não entendeu essa linguagem de Jesus. Porque a religião não consegue entender o que Jesus diz. Quando a nossa mente está cauterizada por regras, a gente não consegue entender. O pessoal não entendeu o que Jesus estava dizendo. Jesus estava falando que ele mesmo seria um novo templo. Ou seja, a partir da vida de Jesus, ele começa a morar dentro de nós. Ou seja, Deus não ia morar só na igreja. Era isso que Jesus estava tentando dizer para aquele povo. Ele ia morar no coração das pessoas que o reconhecessem como Deus. Jesus estava dizendo aqui nessa passagem: eu moro em você. A partir de hoje você pode ser igreja onde você quiser, lá na sua casa, lá na praia, no tempo de lazer com a sua família. Eu moro dentro de vocês. E aí nós vamos para o capítulo 3 de João. Uma noite um homem muito importante chamado Nicodemos, foi falado sobre ele aqui hoje. Ele veio conversar com Jesus no secreto. Ele era um homem muito importante. Ele sabia tudo sobre religião. Era tipo um pastor muito respeitado. Sabe aqueles pastores que, que quando chega as pessoas muitas vezes se curvam para eles? Mas Jesus disse para ele: você precisa nascer de novo. Nico, Niquinho, baixa um pouquinho a guarda, você precisa nascer de novo. Agora imaginem só, gente, o cara que todo mundo achava que estava mais perto de Deus, ele precisava começar do zero. Sabe o que Jesus está mostrando aqui nesse capítulo? Que não importa se você é pastor, se você é doutorado em teologia, se você é um bispo, se você é apóstolo, não importa. Todos nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos chegar perto de Deus e viver a vida de Deus. Há um mediador direto entre Deus e o homem. Hoje as pessoas não precisam mais ir lá confessar os seus pecados, lá para o sacerdote, para o clero, para o padre, para o pastor. Porque se você confessar com a tua boca diante de Deus, você tem aquele que medir diretamente. Era isso que Jesus estava dizendo para Nicodemos: Nicodemos, com toda a letra que você tem, se você não nascer da água e do Espírito, você não pode ver o reino dos céus. E aí nós vamos para o capítulo 4, só para vocês entenderem onde eu quero chegar. Jesus estava viajando, ele para no posto. Com quem ele se depara? Com a samaritana. Chegou uma mulher que todo mundo desprezava. Ele pergunta onde era, ela pergunta onde era o lugar certo de adorar. E aquela conversa entre lugar, é aqui, é acolá. Jesus falou: dona, não é nem lá nem cá, é em todo lugar. É onde houver um coração disponível, ali é o lugar de adoração. Você pode estar na praia, você pode estar em qualquer lugar. Onde você permitir que a vida de Deus se transborda, ela vai transbordar. Não é onde, mas é como, é no meu e no seu coração. E a gente vai ver que essa conversa entre Jesus, ela se estende. E no capítulo 5 a gente vê que no dia de sábado, Jesus curou um homem que estava doente há 38 anos. Olha que interessante. Mas o pessoal ali ficou bravo porque era sábado. E no dia de sábado, pela regra ou pela lei, não podia haver um milagre. Aí Jesus disse: meu pai trabalha até agora e eu também. Meu pai sempre trabalhou e eu também vou sempre trabalhar. Ele estava ensinando aqui nesse capítulo, gente, que o importante não é seguir um monte de regras e continuar com a vida do mesmo jeito. A lição do capítulo 5 que Jesus está nos ensinando é que nós podemos descansar no amor de Deus. Porque Deus, até no Senhor, até no sábado Ele é Senhor. É a lição que Jesus estava ensinando aqui para nós. Em resumo aqui, meus irmãos, esses 5 primeiros capítulos aqui, cada coisa que Jesus fazia tinha uma mensagem por trás. E eu vejo que Jesus, a proposta de Jesus sempre foi revelar o Pai em tudo. Sempre foi trazer Deus para tudo. Aquelas pessoas que seguiam Jesus, até mesmo seus discípulos, eles não compreenderam de uma maneira genuína o propósito de Cristo, gente. E muitas vezes a gente precisa recapitular isso. Porque o Evangelho nunca foi sobre nós, nunca foi sobre mim, mas sempre foi sobre Ele. Porque se eu sou nele aquilo que Ele espera que eu seja, eu serei tudo que Ele quer que eu seja. Parece um paradoxo, não é mesmo, Mateus? Mas o Evangelho é sobre isso. Cada coisa que Jesus fazia tinha uma mensagem. Capítulo 2, eu transformo a sua vida. Eu moro em você, todo mundo pode chegar perto de Deus, você pode adorar Deus em qualquer lugar. E eu sou o seu descanso. E aí nós chegamos no capítulo 6. A história vai dizer que havia mais de 15 mil pessoas. E aquelas pessoas não tinham nenhuma possibilidade. Tanta gente que, de acordo com a história, daria para encher 3 estádios de futebol. Então vocês imaginem, cerca em torno de 15 mil pessoas. Famílias inteiras, caminhando sobre o sol quente, deixando ali as suas casas, seus trabalhos, tudo. Só para quê? Para seguir Jesus. Quando o dia passou, todo mundo ficou com fome.
Aí os discípulos ficaram desesperados, porque como que Jesus ia alimentar 15 mil pessoas e não tinha nada? Não tinha oferta, não tinha dízimo, não tinha o que comer. Como alimentar tanta gente no meio do nada? E aí foi quando apareceu um menino com a sua merenda simples, aquele precavido, sabe? Eu não vou para festa sem antes levar uma janta. Ô, gente, eu já participei de festas de gente rica. Eu sempre falo com o Leonardo, amor, vamos comer antes. Não é assim, vamos comer antes que esse povo é enjoado. Eles fumam uns negócios que eu nem sei o nome, gente. A gente experimentou uma vez, como é que chama, Leonardo? Aquele negócio lá que é de rico? Caviar. Que negócio ruim, sem graça, gente. Um negocinho desse tamanhozinho assim, fala a verdade, não é mesmo, Ale? Fomos numa festa toda chique, gastei um absurdo, aluguei um vestido, Leonardo lá, o terno, chegamos lá. Cadê a comida? Uns negocinhos desse tamanhozinho assim, a gente não se preveniu. Depois daquele dia, nunca mais a gente sai sem comer de casa. Aí chegamos lá, passava um tal de escargot, umas massinhas tão esquisitas, sem gosto, sem aquele tempero baiano, sabe? Aquela coisa. A gente foi despreparado, irmão João. Passamos fome na festa. Passamos. A única coisa grande que tinha era um barquinho. E era um barquinho de uns negocinhos que a gente nem sabia o que era. Mas esse menino aqui, ele foi prevenido, ele não levou o lanchinho dele. Mas é interessante que Jesus, então, ele pegou o lanchinho do menino que foi prevenido e falou, deixa eu multiplicar isso aqui, porque não vai dar para todo mundo comer. Pelo menos o menino levou o lanchinho, né? E era a comida mais básica que existia ali. Jesus pegou aquela merenda humilde, a Bíblia diz que ele deu graças a Deus e aconteceu o quê? O milagre. Alimentou toda aquela multidão e a Bíblia diz que ainda sobrou 12 cestas. Porque Jesus faz isso. Ele multiplica as bênçãos nas nossas vidas para nós multiplicarmos na vida do outro. Então a multiplicação dos pães aqui significa eu sou o pão. Eu sou o pão que estou em vocês. E se vocês comerem da minha carne, que eu sou o pão, vocês vão dar de comer àqueles, vocês vão replicar o meu milagre na vida dos outros. A proposta da multiplicação dos pães aqui, o milagre era esse. Multiplicar em nós, para nós multiplicarmos na vida daqueles que precisam de alimento. Alimento espiritual, alimento físico. E aí, gente, esse pessoal aqui ficou maluco, mas de alegria. Aquele povo que estava seguindo Jesus, eu imagino a multidão aqui explodindo em festa, gritando e celebrando. Olha, nós achamos o cara. Era esse cara que a gente estava esperando. Era esse é o cara. Então nós vamos fazer dele o nosso rei, o nosso Senhor. E eles pensaram, finalmente, nós achamos alguém que resolve os nossos problemas. A partir de agora nós nunca mais vamos passar necessidade. Nós não vamos ter escassez de mais nada. A Bíblia fala que eles quiseram eleger Jesus como rei, porque Jesus multiplicou os pães e os peixes. Por conta disso eles entenderam, aí encontramos um líder espiritual, que quando nós tivermos fome, ele vai fazer a multiplicação de pães. Quando a gente tiver qualquer necessidade, ele vai multiplicar. Esse é o líder que nós queremos. Qualquer semelhança nos dias de hoje? Alguém consegue fazer essa conexão? Normalmente as igrejas estão lotadas de pessoas. Igrejas que oferecem exatamente isso. A multiplicação de pães e peixes para saciar a vontade do nosso ego, os nossos desejos, aqui nessa vida apenas. Não importa se a sua vida está sendo transformada ou não. O importante é que os seus desejos sejam atendidos. E a multidão continua até os dias de hoje atrás desses movimentos. Imagine o que passou pela cabeça dessas pessoas. Agora nós temos alguém que todos os dias vai declarar palavras de bênçãos, vai profetizar prosperidades, que faz campanhas, que abrem portas, que resolve os nossos problemas aqui terrenos. Alguém que atende os nossos desejos sempre que a gente quiser. É um sonho, gente, de qualquer pessoa, sim ou não? Ter um Deus que funciona como um gênio da lâmpada. Quem não gostaria de um Deus assim? Que você esfrega, pede, pronto, está ali, ó, self-service. Mas essa é a geração que nós estamos vivendo hoje. A gente quer um Deus, eu falei sobre isso semana passada. A gente constrói um Jesus de plástico, que basta a gente dizer, eu quero, que assim seja feito. A gente faz campanha em prol disso. A gente busca movimentos em prol disso. O problema aqui é quando a nossa motivação é só isso, gente. Porque Jesus faz milagres, sim ou não? Ele ainda cura, ele ainda abre portas, ele continua sendo Deus. O problema é o que está por trás da nossa motivação. Era um problema aqui dessa multidão. Eles queriam um Salvador que nunca dizia não para eles, que nunca desafiava eles, que nunca exigia nada em troca. Desde que atenda as minhas necessidades, esse é o Jesus que eu quero. Mas a Bíblia diz que Jesus fez o quê? Diante disso, Jesus fugiu. A Bíblia diz que ele se retira para o monte sozinho. Ele fala para os discípulos, vão vocês na frente e depois eu encontro vocês lá. Por que Jesus sai? Porque ele sabia que aquelas pessoas não queriam Jesus de verdade. Aquelas pessoas queriam apenas o que Jesus podia fazer, apenas o que Jesus podia dar. Eles não amavam o doador, eles amavam
Salvador, ele buscava apenas um provedor de benefícios. Quantos de nós vivemos assim hoje, gente? Eu vou para Cristo, porque em Cristo eu posso ter tudo. Eu posso ter a minha alma saciada. Eu posso ter os meus desejos sendo atendidos. Eu posso isso, eu posso aquilo. E a gente vem para Cristo com essa motivação. E é o que se prega por aí. Vem para Jesus que a sua vida vai mudar. Mas que mudança? Vem para Jesus que você não vai ter mais necessidade. Olha, vem para Jesus que o seu casamento será resolvido. Vem para Jesus. A gente começa a barganhar a fé em Cristo. Eu acho que para os dias de hoje essa mensagem, dentro da teologia da prosperidade, seria um choque. Seria um choque. A Bíblia diz que Jesus fugiu e ele se retirou sozinho, porque ele sabia o que realmente estava no coração daquelas pessoas. E o clímax aqui, gente, o clímax da revolução, o dia aqui que Jesus se revolta com esse tipo de busca por ele, foi exatamente nesse capítulo, nesse versículo que nós lemos aqui. No dia seguinte, quando aquela mesma multidão foi procurar Jesus, querendo mais pão de graça, Jesus decidiu fazer uma revolução. Ele mudou completamente o discurso. Jesus mudou completamente o discurso. Ele disse palavras aqui que chocou aquelas pessoas, que mudou totalmente a maneira como que aquelas pessoas olhavam para Cristo. Ele disse no versículo 27, trabalhem não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Agora Jesus já não estava multiplicando pães e peixes. Jesus agora estava dizendo, vocês agora precisam trabalhar não pela comida terrena, até porque o Senhor é o Deus de todos os dias, sim ou não? A oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia. Por que Jesus ensinou o pão nosso de cada dia? Por que Jesus não nos ensinou a orar? Olha, Senhor, eu quero que o Senhor abençoe o pão do dia de hoje e o pão do dia de amanhã. Porque o Senhor é o Senhor é o Deus de hoje e o Deus de amanhã. Ele sabe o que você precisa para o dia de hoje e Ele sabe o que você precisa para o dia de amanhã. Jesus então trouxe uma palavra que ia revolucionar a maneira com que aquele povo olhasse para ele. Olha, vocês precisam trabalhar pela comida que permanece e não pela comida que perece. E aí, para continuar, Jesus continuou no versículo 35. E para piorar o cenário, que escandalizaria aqueles que procuravam Jesus apenas como aquele doador, aquele que abençoa, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Jesus, ele estava aqui usando o nome sagrado de Deus, declarando para aquelas pessoas que ele era o próprio Deus. Jesus ainda foi mais radical no versículo 53, para conjecturar com tudo aquilo que ele estava dizendo, para dar um choque de realidade naquelas pessoas. Jesus está dizendo, na verdade eu vos digo, se vocês não comerem a minha carne e não beberem o meu sangue, vocês não têm parte comigo. Olha o choque de realidade que Jesus traz para aquelas pessoas que buscavam apenas bênçãos e não o dono da bênção. O pessoal ficou chocado. Que loucura é essa? Eles disseram, olha, que loucura, que doideira é essa? Ele quer que a gente vire um canibal, que coma a sua carne e beba o seu sangue? Jesus não estava falando, gente, de comer a carne literalmente. Ele estava usando uma linguagem mais íntima, para os mais íntimos, que tinham uma conexão com ele, assim como ele tinha com o Pai. Ele estava dizendo uma linguagem que só quem tem comunhão com ele entenderam. Agora pensa comigo. Quando vocês comem uma comida, qualquer coisa, o que acontece, gente, quando essa comida entra no estômago de vocês? Quem sabe? Quando a comida entra no nosso estômago, o que acontece? Ela se mistura com o sangue, que automaticamente vira energia dentro de nós. Aí vocês não conseguem mais separar a comida do corpo de vocês, por quê? Ela virou uma coisa só. Era isso que Jesus estava tentando desenhar. Um cenário muito parecido com o capítulo 15 de João, quando Jesus diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Sabe como que funciona isso? O ramo, ele não vive separado da videira. Sim ou não, gente? Vocês estão comigo? Sim. A seiva da videira corre dentro do ramo. É essa seiva que alimenta o ramo. Se vocês não cortar o ramo da videira, o que acontece? Automaticamente ele morre. Por quê? Se é a seiva que alimenta o ramo e o ramo precisa estar conectado na videira para se alimentar da seiva, então se eu corto o ramo, se eu desconecto ela da videira, automaticamente ela morre. O ramo morre. O ramo só existe porque ele está ligado na videira. Jesus aqui ele está falando de intimidade total. Ele estava dizendo, vocês precisam me aceitar tão completamente que eu me torne parte de vocês, como a seiva é parte do ramo. Quando Jesus fala, quem não comer da minha carne e beber do meu sangue, Jesus está dizendo, quem não for íntimo de mim, quem não for íntimo de mim,
não pode ver o reino do céu, ou seja, não tem parte comigo. Ah, pastora, mas significa então que eu tenho que vir para a igreja para que isso aconteça? Isso não transforma a sua vida em você ser íntimo de Deus. Isso te ajuda a perseverar na fé, porque aqui você está sendo instruído. Mas viver 24 horas na igreja não faz de você íntimo de Deus. O que faz você íntimo de Deus é você morrer para si mesmo e permitir que a vida de Deus seja a seiva que você precisa todos os dias para alimentar o seu espírito, para que você e eu sejamos cada dia mais parecidos com Jesus. Não é só querer milagre, gente, é querer Jesus. Não é só admirar o Evangelho, que lindo os textos da Bíblia, mas é querer viver o que está escrito ali. É querer ser transformado todos os dias. Não é querer aplaudir quando Jesus faz a multiplicação dos pães. Não é só isso. Quando a gente vê milagres, é mais que isso. Não é só gritar aleluia quando eu vejo que Jesus curou alguém, mas é deixar Ele curar o meu egoísmo. Porque todos aqueles que são ligados na videira não são donos de si mesmos. Eles sabem aquilo que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Jesus estava dizendo: vocês querem uma relação de conveniência comigo. É como quem pega uma fruta de uma árvore e vai embora. Mas eu quero que vocês tenham comigo uma relação de dependência total. Eu estava ouvindo hoje o pastor aqui falando na escola bíblica. Roubaram o painel, né, pastor? O módulo do carro dele. Obviamente que a gente fica triste. É uma fatalidade, sim ou não? Hoje o carro, gente, é um instrumento de da gente ir e vir. Tá? Hoje é uma necessidade. Mas sabe o que é interessante? Que se o coração do pastor, dando um exemplo aqui, pegando ele como exemplo, se o coração dele estiver alinhado, afirmado somente nas coisas materiais, talvez nem hoje aqui ele estaria. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? A nossa motivação por Cristo deve ser além do que Ele tem para nós, com relação a bens materiais, a coisas. A nossa motivação é estar enxertado nele, de maneira que a gente entenda: ainda que me roube o carro, eu sei da tua provisão para o dia de amanhã, para o dia de depois da manhã. Eu sei o que é melhor, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. É sobre isso. E aí o pessoal aqui descobriu uma verdade dura, porque esse sermão não estava na cabecinha deles, não era a ideia dessa mensagem que a gente queria ouvir. A fala deles foi: duro é esse sermão. A galerinha aqui da teologia da prosperidade, gente, nos dias de hoje, ia ficar chocado com esse tipo de mensagem, com esse sermão que Jesus pregou naquele dia. Porque seguir Jesus não era só ganhar coisas de graça. Jesus inverteu, mudou o sermão, deixou um pouquinho mais duro, mais puxado, para decidir quem realmente estava ou não estava com ele. Embora ele era onisciente, ele é onisciente, ele sabe realmente quem é quem. Jesus queria que eles entregassem a sua vida para Ele. Não era só receber benefícios, era se tornar uma bênção para as outras pessoas. Aquelas pessoas não estavam acostumadas a ouvir esse tipo de sermão. Não era só ter problemas resolvidos ali, era ter os seus corações transformados. E a grande massa aqui, gente, a grande massa no versículo 66, quando ouviram esse sermão, a história, a Bíblia diz que desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com Jesus. Enquanto Jesus estava multiplicando pães e peixes, não só os discípulos, mas uma grande multidão estava em volta dele. Quando Jesus disse: olha, eu sou o pão da vida, e aquele que não comer da minha carne e não beber o meu sangue não tem parte comigo, aquele sermão já soou muito pesado, deu comichões no ouvidos. Imagina a cena. Aquelas mesmas pessoas que outrora estavam gritando um dia antes: Hosana, bendita que vem em nome do Senhor, encontramos o rei, encontramos aqueles que vai atender a minha necessidade. Agora essa mesma multidão estava dizendo: duro é esse discurso. Um por um começaram a se retirar. Não eram apenas curiosos que vieram ver o show. O texto diz que eram discípulos, gente. Discípulos, pessoas que haviam deixado coisas para seguir Jesus. Gente que tinha investido o seu tempo, energia e esperança nele. Mas quando ouviram esse sermão, era como uma igreja inteira. Sabe como uma igreja se esvazia todo mundo um dia só? Já aconteceu aqui. Às vezes tem Pedro, Tiago e João. De repente o povo decide não vir para o culto. A igreja em um dia só se esvaziou. Peraí, mas esse sermão não estava na programação, Messi. Como assim? Nós viemos pela multiplicação do pão de ontem. E agora o Senhor está dizendo que mudou o discurso? Como assim? Chocou. Porque, gente, o Evangelho sempre vai chocar a gente. Porque o Evangelho vai bater aqui e vai dizer: e agora? Eu tenho duas opções. Eu continuo como eu estou, como eu sou, ou então, a partir de hoje, eu começo a viver essa vida do Evangelho. Bate, choca mesmo. Famílias que tinham
caminhado quilômetros para estar ali, pessoas que tinham contado para os vizinhos sobre Jesus, enfim, de repente agora esse povo está indo embora, decepcionados com essa mensagem, frustrados. E por que eles se retiraram, gente? Porque descobriram uma verdade dura: seguir Jesus não era sobre receber benefício sem compromisso. Seguir Jesus era sobre entregar as suas próprias vidas todos os dias, crucificar as suas vidas todos os dias, esmurrar no seu corpo todos os dias por amor ao Evangelho. Seguir Jesus é sobre isso. Não é sobre ser servido, é sobre servir. Não é sobre ter um gênio da lâmpada pessoal, mas é sobre se tornar as mãos e os pés de Deus neste mundo. É sobre ser aquele que doa para o outro, servir o outro, abençoar o outro. É sobre isso. Foi nessa hora de abandono em massa que Jesus, então, ali, ele olha para os 12. Eu acho fantástico esse conteúdo. É sobre isso. Jesus olha para os 12, fita os olhos deles. Eu imagino os discípulos todos assim, tipo, confusos. Tipo, e aí, a gente também vai? A gente também dá a linha na pipa? Leva o rio a linha na pipa, né? A gente também sai vazado? De mansinho, olha, o mestre não vai nem perceber. Vamos sair fora, porque essa mensagem aí está muito dura. Esse discurso está esquisito. Aí Jesus olha para eles e fala, versículo 66, põe a Inéia: vocês também não querem ir com eles? Vocês também não querem sair fora? Porque o verdadeiro, a verdadeira mensagem do Evangelho não é para aguçar o ego de ninguém, não. Vocês também não querem ir com eles? Ou seja, em outras palavras, Jesus estava dizendo: vocês têm fome de quê? Porque se a fome de vocês for só nos benefícios, sem compromisso, pode vazar, cai fora. Pega o beco, como diz a Cláudia, sai fora, pode ir. E essa pergunta, gente, não é somente para os discípulos antigos. Atravessou 2000 anos e é para nós nos dias de hoje. Porque antes de responder se a gente vai ou se a gente fica, a gente precisa entender qual é a fome que eu tenho quando eu me achego em Jesus. Qual é a fome? Porque essas pessoas seguiam Jesus. Os que saíram também eram discípulos de Jesus. Seguiam Jesus e ainda testemunhavam, contava testemunho, evangelizava. Vem, vamos lá para você ver, ele faz milagre, ele multiplica pães. Porque a gente chama as pessoas para o Evangelho para isso. Ó, vamos lá para você viver o seu milagre. Não é assim? Quando a gente convida as pessoas para vir a Cristo, vamos lá para você se saciar. Olha, ele vai atender o seu pedido, viu? O seu problema vai ser resolvido. A gente não fala, vamos lá para você morrer. Porque se a gente prega essa mensagem, talvez as pessoas não venham. E a gente tem medo de perder as pessoas para não... a igreja tem que estar cheia. Então, se eu pregar esse evangelho de morte, as pessoas não vão vir. Jesus olha nos olhos dos 12. Vocês também não querem vazar? Pode ir, vai. Gente, depois que Jesus revelou ser Ele o pão que precisamos todo dia, e que esse pão, como parte de nós, é esse pão que transforma as vidas, muitas pessoas que seguiam Jesus, inclusive os discípulos, não quiseram se alimentar desse pão chamado Cristo. Por que Jesus disse, eu sou? Jesus usa essa palavra, a mesma palavra que no Antigo Testamento Deus se revelou a Moisés para se identificar lá no Egito. Quando foi libertar o povo de Israel, ó Moisés preocupado, mas com qual nome? Qual é o nome que eu me apresento lá? O eu sou. Deus diz, vai, diga que o eu sou te mandou. E essa mesma expressão, o eu sou, Jesus está dizendo, eu sou o pão. É o pão que nós precisamos todos os dias. Mesmo quando falta aquilo que eu acho que é bom para mim, gente. Mesmo quando eu não tenho o carro que eu gostaria de ter. Mesmo quando a minha despensa não tem o filé mignon que eu gostaria de comer hoje. Mesmo quando a minha saúde não está lá aquelas coisas. Mesmo quando as portas se fecharem, o eu sou, Ele nos sustenta. É Ele que nos alimenta. É Ele que nós precisamos para todos os dias. Era isso que Jesus estava pregando nesse discurso. Mas os discípulos não queriam esse pão. Porque esse pão não saciava os desejos da sua carne, dos seus caprichos, das suas vontades. É o pão que nós precisamos todo dia. Esse pão que nos transforma em pãozinhos também para alimentar os outros. Porque se eu não comer esse pão, eu não tenho, gente, graça para alimentar aquelas pessoas em volta de mim. Então você é um pãozinho. Se você permite comer esse pão, você é um dos pães que faz parte ali da videira. Você é o ramo que está na videira. A multidão teve que escolher entre 3 tipos de fome aqui, que eu quero compartilhar com vocês. Naquele dia, a gente pôde aqui entender que os corações foram revelados a Cristo, embora Cristo já sabia. Esses mesmos três tipos de fome aqui ainda residem em nós todos os dias. Primeiro, a fome dos benefícios.
Essas eram as pessoas que seguiam Jesus pelos milagres, da multiplicação de pães, pelas curas, pelas bênçãos, principalmente pelo dinheiro, pelas bênçãos financeiras. A gente está sempre correndo, fazendo campanha, oração com propósito, porque se Jesus não me abençoar, esse Jesus eu não quero, não serve para mim. Se ele não responder em 3 dias, eu rasgo a Bíblia. É esse tipo de fome que muitos de nós temos. A gente faz barganha com Deus. Tem gente que fala, olha, eu rasgo a minha Bíblia se em 3 dias Deus não fizer. Alguém já ouviu isso? Eu já ouvi, gente. Eu já ouvi isso. Isso é triste. Então essas pessoas são aquelas que buscam Jesus pelos benefícios. Elas querem um Messias que funciona como um seguro de vida espiritual, que resolva os seus problemas, que pague as suas contas, que curem as suas doenças, mas sem exigir nenhuma transformação de vida. Aí eu pergunto para vocês, isso é evangelho? Me respondam, isso é evangelho? É isso que Jesus ensina quando você lê a palavra? Era a fome de me dá, me dá, me dá. Sabe aquela música das crianças? Me dá, me dá, me dá, me dá, danoninho, danoninho. Fica até bonitinho, não é? E as nossas orações têm sido assim, ó. Senhor, me dá isso, me dá aquilo, me prospera, me abençoa. E não está errado orar, porque a gente tem que buscar. Mas o problema é a nossa motivação. Se a fome que nós temos em Cristo é só o me dá, você precisa se converter de novo. Nós precisamos fazer aqui um giro de 360 graus no Evangelho e falar, Deus, me converte de novo para a palavra. Está totalmente fora. Queriam Jesus como garçom celestial, que atendesse todos os seus pedidos. A segunda fome era a fome da religião. Essas pessoas buscavam Jesus porque queriam ter experiência sobrenatural. Sabe aquelas experiências espirituais que as fizessem sentir bem, que trouxesse uma emoção naquele momento, aquela sensação? Porque foi isso que a multidão sentiu quando eles viram Jesus multiplicando os pães e peixes. A sensação de bem-estar. Quantas vezes nós viemos para a igreja para sentir essa sensação de bem-estar? E sentir que está tudo bem com a gente. Eu vou lá. Se eu não sentir um calafrio, se eu não sentir um arrepio, era isso que muitos estavam ali procurando. Aquelas pessoas que buscam igreja, líderes religiosos. Olha, aquele lá tem uma revelação que quando ele revela, olha, arrepia até a espinha das costas. É assim. Tem também esses que vão para ter essas experiências. Experiências sem compromisso real. E tem aquela terceira fome, que é a fome de Jesus. Que quando Jesus pergunta, vocês também não querem ir? Versículo 67, coloca aí, né? Versículo 67. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? 68. Vai passando, né, para mim, por favor. Aí Pedro responde, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra de vida eterna. Gente, isso aqui é magnífico. É interessante que Pedro aqui, ele não disse, onde mais vamos conseguir com graça, Senhor? Quando Jesus faz a pergunta, quem mais vai multiplicar a nossa merenda, Jesus? Foi essa pergunta essa resposta que Pedro dá? Quem mais vai fazer milagres para a gente, Jesus? Quem mais vai resolver os nossos problemas, Jesus? Pedro disse, tu tens a palavra da vida eterna. Pedro aqui havia descoberto, gente, uma fome completamente diferente. Não era mais fome de pão que perece, mas fome de vida eterna. Não era mais fome de benefícios temporários, mas era fome de propósito eterno. Não era mais fome de milagres, mas era fome de relacionamento real com Deus. Para a gente finalizar, a minha pergunta aqui é, qual fome vocês têm com Cristo? Você tem fome de quê? Tem até uma música, né? A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão. E o quê? Arte. A humanidade caída hoje busca isso: comida, diversão, arte e muito mais. Qual tipo de fome nós também queremos? Entretenimento? Buscar o Evangelho, Jesus, o Evangelho, para a gente ter tudo isso sem compromisso real com Ele, sem se submeter à vontade dEle? Porque, gente, Deus é dono do ouro e da prata, sim ou não? Ele sabe que eu e você precisamos, para ontem, para amanhã e para depois. Eu já contei aqui um testemunho que antes, no ano passado, quando a gente ia abrir essa igreja aqui, nós estávamos com marcha lá atrás. E nós estávamos para trocar o nosso carro com recurso investido. Aí Deus falou para mim, pega o recurso que você tem investido e investe na obra. Eu falei, não, peraí, Senhor. E os meus desejos? E a minha vontade? É pecado, gente, trocar de carro? Não. É pecado ter casa nova? Casa própria? Não. O problema é quando a nossa motivação está desvinculada do propósito de Deus. Quando a nossa motivação é só terrena, é só material. A gente foge da experiência real com Deus.
Aí Deus falou, pega o recurso e investe, e eu vou multiplicar em triplo para você. Aí eu comentei com o pastor o seguinte, ó, Leonardo, Deus falou que é para investir na obra. Tem certeza, amor? Deus falou com você? Então vamos para cima. Nós ficamos, meus irmãos, 1 ano rodando com marcha. E eu me lembro que 3 meses depois, eu sou da área de investimento, sou da área financeira. Eu ajudo as pessoas a planejar os seus recursos financeiros e com produtos específicos da área financeira para dobrar ou triplicar o rendimento. E eu não só levo o cliente para investir, mas eu também sou comissionada por isso. E fazia mais de 6 meses que eu não batia a minha meta, quando nós decidimos a investir nessa igreja. Ou seja, eu estava só com o meu salário, irmão João, sem nenhuma comissão. E Deus fala, pega o dinheiro e investe. Gente, nós investimos. E por mais que assim, parece mentira, mas investimos um bom dinheiro. Compramos todos os recursos, vocês lembram ali embaixo. Tudo de primeira, conforme o ganho que nós tínhamos. 3 meses depois eu bati minha meta. Um cliente investiu comigo mais de 2 milhões de reais. E eu ganhei uma excelente comissão. O que eu fiz nessa comissão? Além de dizimar, eu reinvesti esse dinheiro. E eu falei, no ano que vem, então eu troco o carro. E esse dinheiro foi se multiplicando. E para a glória de Deus, este mês nós trocamos o nosso carro. Será que você pode aplaudir a Jesus por isso? O que eu quero dizer com isso? Quando a nossa motivação pelo Evangelho não está vinculada só a coisas dessa terra, Deus faz. Não porque a gente é bonzinho, e não porque a gente merece, porque o Senhor conhece a gente por dentro. E nós trocamos o nosso carro para a glória de Deus. Deus sabia que aquele momento não era o momento apropriado. Poderia ter trocado? Sim, mas eu nem tinha o recurso completo para trocar o carro que eu queria ter trocado, gente. Então Deus faz umas coisas que a gente não entende. Quando os nossos corações estão vinculados a Ele, independente do que Ele tem para nós, independente do que Ele pode fazer por nós, as coisas fluem, as coisas acontecem. Pedro estava dizendo, Jesus, a gente descobriu que sem Ti, a gente não tem para onde ir. Não porque Tu és o único que faz milagre, mas porque o Senhor tem a resposta que a fome dessa vida, que a fome das coisas dessa terra não pode me saciar. Tu és o único que pode nos dar vida que vale a pena viver. Não só aqui, mas para a eternidade. É isso que Pedro está dizendo, declarando com essa palavra. E para a gente finalizar, gente, essa revolução continua até os dias de hoje. O Evangelho é revolucionário. O Evangelho coloca a gente de cabeça para baixo todos os dias. Quando a gente realmente se depara com o Evangelho, todos os dias a gente entra em choque. A gente choca, porque o Evangelho faz isso. Não é sobre a Kelly, não é sobre vocês, é sobre Ele e nós. É sobre a vida que Ele trouxe para nós vivermos. Que esta palavra nos molde, nos mude todos os dias. A igreja é a igreja de Jesus. E vocês acabaram de ouvir aqui sobre o momento mais decisivo da história. Jesus não veio para reformar a religião dos religiosos. De novo, Jesus não veio para reformar a religião daqueles que são religiosos. Ele veio para revolucionar tudo. Toda a estrutura do Antigo Testamento foi cumprida em Cristo, gente. O templo agora, Jesus está dizendo, eu sou o templo. E nós somos o corpo. Mudou. O clero agora, todos os crentes são sacerdócios reais. O culto agora é toda a vida. Toda a nossa vida é a vida de adoração. O sábado, Jesus é o nosso descanso. O pão, Jesus é o pão da vida. Aleluia. O Evangelho nos convida a viver, a comer esse pão todos os dias, para que verdadeiramente a gente viva a vida em Cristo. Se coloque em pé. Glória a Deus. É complicado. Vem aqui, Analice. Eu ia chamar você de Analice, até hoje eu troco. Aleluia. Glória a Deus. Vem aqui, eu quero te convidar mais uma vez a refletir sobre a sua vida espiritual. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Começa a pensar novamente. Você tem fome de quê? Quando você vem para Cristo, você veio com qual motivação? Nós vivemos hoje a nova matemática. Ou seja, Jesus introduziu uma matemática completamente nova. Na multiplicação dos pães, vocês viram quanto mais se distribuía, mais se multiplicava. Esta é a lógica da nova aliança.
Feche seus olhos, meus irmãos, em nome de Jesus. Reflita sobre a sua vida. Quanto mais você se doa, mais você tem. Na matemática de Jesus é assim. Quanto mais eu me dou para o outro e pelo outro, mais Deus me dá. Quanto mais eu abençoo, mais eu sou abençoado. Quanto mais você se sacrifica pelos outros, mais você encontra vida. Essa é a matemática no Evangelho de Cristo. Quanto mais você distribui o amor de Jesus, mais esse amor se multiplica em você. Nós somos o corpo de Cristo em movimento. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Agora nós somos pedacinhos desse pão, sendo distribuído pelo mundo, gente. Cada vez que você e eu somos gentis, nós estamos dando um pedaço de pão. Cada vez que eu e você compartilhamos amor, mais o amor de Cristo é derramado em nós. Cada vez que eu e você sacrificamos o nosso corpo, a nossa vida, o meu ego, aquilo que eu sou e tenho, por amor ao Evangelho, mais o Evangelho se impregna, se enraiza em nós. Cada vez que você ajuda alguém, você está oferecendo a vida de Jesus. Cada vez que você anuncia a boa nova do Evangelho, mais parecido com Jesus, você e eu somos. A pergunta é para você refletir: qual é a sua fome? Qual é a sua fome? Hoje Jesus faz a mesma pergunta para mim e para você, igreja. Vocês também querem se retirar? Vocês também querem ir? Esse sermão tem sido duro, gera comichões no meio do seu ouvido. Mas antes de você responder, a pergunta de Jesus para mim e para você de novo é: você tem fome de quê? Você tem fome só dos milagres sem compromisso? Ou você tem fome do Deus dos milagres? Você tem fome das bênçãos ou uma fome do abençoador? Você tem fome de uma vida melhor, cheia de boas? Ou fome de uma vida nova, nova criatura em Cristo? Alguém que morre para si todos os dias, para que Cristo viva em você, para que independente se o seu carro é novo ou velho, se está numa casa nova ou uma casa que precisa de reforma, o seu coração para com Deus é o mesmo. Qual é a sua motivação pelo Evangelho? Qual é a sua motivação por Cristo? Você tem fome de religião ou fome de relacionamento com Ele? A escolha é sua. Vocês podem escolher se retirar dessa palavra, desse Evangelho, desse tipo de sermão duro, desse perfil de igreja que te confronta todos os domingos quando você vem aqui, e procurar uma que aguça a sua vontade, que você vai ouvir o que você quer ouvir. Ou você vai dizer, como Pedro disse: para onde irei? Para onde iremos nós? Se só tu tem a palavra de vida eterna, se só o Senhor tem o pão que me alimenta todos os dias. Mas se vocês ficarem, saiba que não será pelos benefícios. Se vocês persistirem, perseverarem, saibam que vocês estão por quem Ele é. Não porque a vida de vocês vai se tornar mais fácil, não é isso. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci, vocês também vencerão. Ele é tudo que eu e você precisamos para hoje, amanhã e depois de amanhã. Não se preocupe com a sua vida, com o que você há de vestir, com o que você há de comer. Não se preocupe se você está debaixo da potente mão do Senhor. Se você tem dependência dele, não se
Cristo.